Pensa só, a natureza é essa explosão de diversidade, não é? Milhões e milhões de formas de vida. Mas como é que a ciência conseguiu colocar ordem nesse caos todo? Nessa análise, a gente vai mergulhar na história fascinante de como o mundo natural foi mapeado, desde um sistema genial criado lá no século XVIII até as revoluções da genética. Beleza, então vamos lá. A primeira grande pergunta é essa: por onde a gente começa? Com tantos organismos diferentes, de bactérias minúsculas a baleias gigantes, encontrar uma forma lógica de organizar tudo isso foi um dos maiores desafios da biologia. Para organizar, a gente precisa primeiro nomear as coisas, certo? Só que aí tem um problema. Os nomes populares que a gente usa no dia a dia podem criar uma confusão danada. Pensa no Brasil. A gente chama de mandioca, macaxeira ou aipim, mas está falando da mesmíssima planta. Agora imagina um cientista no Japão conversando com um na Alemanha sobre ela. Qual nome eles iam usar? Pois é, era preciso um padrão universal. E a solução foi adotar um nome científico único, em latim. Maniote esculenta. Um nome, uma espécie. E todo mundo se entende. E é aí que entra a taxonomia, a ciência que cuida exatamente disso. É ela que cria as regras para nomear, que descreve as espécies e que organiza tudo em um sistema, garantindo que a comunicação entre cientistas no mundo todo seja clara e sem confusão. E no meio dessa história toda tem uma figura central, o naturalista sueco Carl von Linné, ou, como a gente conhece, Linneu. Ele viveu no século XVIII e olha que interessante, ele não pensava em evolução. Ele acreditava que as espécies foram criadas por Deus e nunca mudavam. Mas a grande paixão dele era organizar. Ele queria criar um catálogo lógico para toda a criação divina. E essa frase aqui ela resume perfeitamente a ambição do cara. Deus criou, Linneu organizou. Ele se via como o grande arquivista da natureza, a pessoa que daria um lugar e um nome para cada ser vivo nesse imenso sistema do mundo. Mas o que é genial mesmo é a simplicidade da ideia dele. No seu famoso livro Sistema Naturae, de 1735, Linneu popularizou um sistema de 2 nomes para cada espécie. É a chamada nomenclatura binomial, uma solução tão elegante e eficiente que a gente usa até hoje. E o legal é que as regras são super simples e diretas. A primeira palavra, sempre com letra maiúscula, é o gênero, que é um grupo maior de espécies parecidas. A segunda, com letra minúscula, é o epíteto específico, que identifica aquela espécie dentro do gênero. E pronto, juntas elas formam um nome científico, que é sempre escrito em latim e destacado, geralmente em itálico. E na prática fica assim, ó. Nós, seres humanos, somos Homo sapiens. O cachorro que a gente tem em casa, Canis familiaris. O milho, Zea mais. É um sistema claro, direto e que funciona no mundo inteiro. Mas o sistema do Linneu era mais esperto do que só dar um nome. A primeira palavra, o gênero, já agrupa os seres por semelhança. Olha só o cão, Canis familiaris, e o lobo, Canis lupus. Os dois são do gênero Canis. Isso já nos diz de cara que eles são parentes próximos, que eles compartilham um ancestral em comum mais recente. Beleza, mas não para por aí. Linneu não criou só nomes, ele criou todo um sistema de arquivamento hierárquico. É como pensar em gavetas dentro de outras gavetas, sabe? Cada uma mais específica que a anterior, organizando toda a imensa diversidade da vida. E para ajudar a gente a lembrar dessa hierarquia, tem aquele macete clássico da escola, né? O reficofage. Cada sílaba é uma categoria, um táxon, começando pela mais ampla, o reino, e indo até a mais específica, a espécie. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. É basicamente a espinha dorsal de toda a classificação biológica. E olha só o nosso endereço biológico usando esse sistema. A gente está no reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia e por aí vai, até chegar na nossa identificação única, Homo sapiens. Cada um desses níveis nos conta um pouco sobre quem nós somos e com quem compartilhamos características. Então, o sistema do Linneu era ótimo para organizar, mas tinha um detalhe. Ele via a vida como algo fixo, estático. Só que quase 100 anos depois, uma nova ideia ia virar tudo de cabeça para baixo. Aí chega Charles Darwin com a teoria da evolução por seleção natural e, bum, ele dá um significado completamente novo para o trabalho do Linneu. A classificação deixa de ser só um arquivo de semelhanças e passa a ser uma representação da história, uma imensa árvore genealógica que conecta todos os seres vivos a um ancestral em comum. E essa imagem aqui, do biólogo alemão Ernst Haeckel,
é uma das primeiras e mais famosas tentativas de, literalmente, desenhar essa árvore. Agora, os galhos não mostram só semelhança, eles mostram parentesco evolutivo. A taxonomia finalmente ganhava uma dimensão de tempo, de história. E você acha que a história acaba aí? Que nada! O mapa da vida continuou sendo redesenhado, principalmente durante o século XX, conforme nossas ferramentas para investigar a vida foram ficando cada vez mais poderosas. A visão do Linneu era simples: plantas e animais, 2 reinos. Mas aí, com o microscópio, a gente começou a descobrir um mundo novo de micro-organismos. Haeckel propôs um 3º reino, o protista. Depois veio Monera para as bactérias, e em 1969, Robert Whittaker propôs o famoso sistema de 5 reinos, finalmente separando os fungos das plantas. Esse esquema aqui resume bem essa viagem, né? De uma divisão super simples, fomos adicionando novas categorias gigantes conforme nossa compreensão do mundo microscópico e da bioquímica ia aumentando. O sistema de 5 reinos, Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia, foi o que a gente aprendeu na escola por muito tempo. Só que aí veio outra revolução, talvez a maior de todas, a genética. A nossa capacidade de ler o código da vida, o DNA e o RNA, nos deu uma lente muito mais poderosa para enxergar as relações mais antigas e profundas na árvore da vida. E o que a gente viu mudou tudo de novo. O ponto de virada veio com um microbiologista chamado Carl Woese. Ele foi olhar para uma molécula genética presente em simplesmente todas as formas de vida. E ao comparar essa molécula entre os seres vivos, ele descobriu uma coisa chocante. Aquele reino Monera, que juntava todas as bactérias, na verdade escondia 2 grupos de seres. E esses 2 grupos eram tão diferentes entre si quanto nós somos diferentes de qualquer um deles. Essa descoberta basicamente explodiu o sistema de reinos e criou uma categoria ainda mais fundamental, acima de tudo, o domínio. Hoje, a gente divide a vida em 3 grandes domínios: o domínio bactéria, que são as bactérias que a gente já conhece, o domínio arquia, que são organismos muito antigos que vivem em lugares extremos, e o domínio euca, que inclui todo o resto que tem células complexas: nós, as plantas, os fungos, todo mundo. Então o mapa da vida hoje é mais ou menos assim. A base da árvore se divide nesses 3 imensos galhos. E o mais fascinante é que a análise genética mostrou que o domínio arqueia, na verdade, é mais próximo do nosso domínio eucária do que das bactérias. Uma revelação que só a genética poderia nos dar. Da organização de Linneu à árvore genética de Waze, a nossa busca por ordem na natureza é uma jornada que não para. Cada nova tecnologia nos dá uma visão mais nítida. O que nos leva a uma última pergunta. À medida que a gente explora mais e mais o genoma e a biodiversidade escondida do planeta, quais serão as próximas grandes surpresas que vão redesenhar este mapa que está sempre em evolução?